Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vou ensinar uma coisa para vocês que eu sempre ensino aqui na El Shaddai. Todas as vezes que eu falar glória a Deus, vocês me respondem aleluia. E todas as vezes que eu falar aleluia, vocês me respondem glória a Deus. Vamos treinar? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Para quem não me conhece, eu me chamo Andressa. Sou esposa, que eu sempre digo, do gato mais gato de todos os gatos, o pastor Alisson. E é uma honra estar aqui compartilhando um pouco daquilo que o Senhor tem ministrado no meu coração nesse tempo, amém? Eu queria que você fechasse os seus olhos, vamos orar. Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse momento, Deus. Te agradecer, Senhor, porque o Senhor permanece nesse lugar, Jesus. Te agradecer, Senhor, porque o Senhor ainda tem grandes coisas para fazer nesse lugar, Jesus, em nós e através de nós, Pai. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa trabalhar em nosso coração como terra fértil nessa tarde, Jesus. Senhor, que nossos pensamentos estejam cativos ao Senhor, Deus, e que o Senhor possa falar somente aquilo que o Senhor quer para esse dia, Deus. Deus, nós te convidamos a permanecer nesse lugar, Deus. E eu te peço, Senhor, coloca anjos ministradores, Deus, anjos com presentes nos céus nessa tarde, no nome poderoso de Jesus. Amém? Dê uma salva de palmas ao Senhor. Quando eu estava preparando a palavra, me veio o seguinte questionamento: o que é maturidade? E aí eu fui pesquisar no dicionário o que significava maturidade. E dentre tantas definições, eu trouxe duas definições que mais falaram comigo. A primeira é: maturidade é condição de plenitude. E aí, para quem não sabe, plenitude é ser completo, ser cheio, né? Aí a outra definição é: maturidade é o saber ou a habilidade adquirida. E aí eu questionei para Deus, eu falei: Senhor, e o que é que o Senhor quer me falar nesse dia? E aí Deus falou bem forte ao meu coração: Andressa, os filhos de Deus, ele tem algumas características. E aí eu fui perguntando: Senhor, mas que características são esses? Os filhos de Deus maduros, eles têm algumas características. E aí eu fui anotando à medida que o Senhor ele foi falando ao meu coração. E se você quiser anotar também, ele começou a falar: a primeira característica de um filho de Deus maduro é que esse filho, ele pensa nas consequências de suas escolhas. Um filho imaturo, ele somente escolhe. Ele não pensa o que aquela escolha ela vai acarretar para o futuro. E aí Deus falou: um filho maduro, ele pensa nas suas consequências, nas suas escolhas. A outra coisa que Deus falou bem forte ao meu coração é que um filho maduro, ele não supervaloriza aquilo que é momentâneo. Aí a gente pode até trazer uma criança. Quem é pai e mãe de filho pequeno pode até dizer: você vai no shopping com seu filho, no momento ele quer aquilo porque quer, faz birra, e ele não entende que precisa de um futuro, né, para poder receber algo, né? Então muitas vezes a gente pode até comparar com uma criança que quer aquilo no momento, né? E a característica que o Senhor falou é que o filho maduro, ele não supervaloriza aquilo que é para o momento, que é momentâneo. A terceira característica é que um filho maduro, ele dá valor para o que realmente tem valor. Um filho que ele é maduro, ele não se importa com coisas pequenas. Ele dá valor à família,
dar valor a momentos com a família, né? Ou seja, ele vai dar o valor àquilo que realmente é para se dar valor. E aí outra característica que Deus falou é que um filho maduro sempre busca fazer as escolhas certas. E aí, para finalizar, Deus vem e fecha com chave de ouro. Minha filha, um filho maduro é um filho obediente. E aí, para não completar, Deus ainda fala, um filho maduro é um filho que responde mais rápido com obediência. Às vezes a gente tem uma situação para obedecer de Deus, mas a gente fica demorando a responder, né? A de fato obedecer. E Deus me falou naquele dia que um filho maduro, ele responde rápido, ele é obediente de maneira rápida. E aí eu quero trazer, isso aqui foi só uma introdução para a minha palavra, mas dentre todas essas características de um filho maduro, o Senhor ele veio ministrando semanas ao meu coração sobre a obediência. E eu quero falar sobre essa característica de um filho maduro, obediência. Eu sei que você já ouviu várias palavras sobre obediência, que você sabe o que é obedecer, que você já ouviu várias frases como a do tipo obediência pela metade não é obediência. E eu quero, antes de dar início, contar uma história para vocês. Essa história ela se encontra lá no livro de 1 Reis 13. Primeiras Reis 13. Eu vou contar a história para vocês, vocês podem depois ler ela. Mas essa passagem, ela tem dois momentos. Uma de obediência e outra de desobediência. Em 1 Reis 3 diz o seguinte, que o rei de Israel naquele tempo, Jeroboão, ele construiu alguns altares de idolatria. E perante esses altares de idolatria, o Senhor mandou um homem de Deus, e a Bíblia não cita o nome desse homem de Deus, ele só fala homem de Deus, aí contra Jeroboão e profetizar contra aqueles altares idólatras. E no meio dessa profecia, o Senhor ele fala assim: eu vou destruir esses altares e vou levantar uma pessoa para acabar com esses altares idólatras. E beleza. O que aconteceu? O rei não se alegrou com aquela notícia e estendeu a mão contra o profeta do Senhor e falou: prenda-no. E na medida que ele estendeu a mão para o profeta do Senhor, o braço do rei ele secou instantaneamente. E sabe o que eu aprendo com essa passagem? É que quando um filho de Deus, ele é obediente, o Senhor protege ele. O Senhor, ele não deixou o rei, por mais que o rei tivesse poder para naquele momento prender ele e de fato fazer o que ele quisesse, ele não deixou e secou o braço do rei imediatamente. E aí o rei se desesperou. O rei se desesperou naquele momento e falou: não, venha cá, não prende ele não, pede para ele orar aqui pelo meu braço, que eu quero ficar curado nessa noite, nesse dia. E aí ele chamou aquela pessoa que ele iria prender, ele chamou para que ela viesse orar pelo braço dele, para que ele fosse curado. E aí Deus vem aqui e fala mais uma coisa ao meu coração: ei, os filhos de Deus, eles são honrados. Os filhos obedientes a Deus, eles são honrados. E aí só dessa história eu tiro a primeira coisa: que os filhos de Deus que são obedientes, eles são protegidos por Deus. E os filhos que são obedientes, eles são honrados. Tá todo mundo me entendendo? Amém?
passagem dessa história relata que o rei, ele ficou grato, né, por ele ter sido curado naquele momento. E ele convidou naquele momento aquele homem de Deus a comer e beber na casa dele, no palácio. Só que aquele homem de Deus, ele tinha uma palavra. Antes de Deus falar para ele profetizar, Deus foi claro para ele e falou: ei, meu filho, você vai, profetiza, mas você não pode comer nem beber. E você também não pode voltar pelo mesmo caminho que você foi. E era essa a ordem do Senhor naquele momento. E ele de fato obedeceu. Ele foi embora. Só que é a história aqui da Bíblia, 1 Reis. E tudo isso tem 1 Reis, gente. Vocês leiam depois, que é tremendo. Só que o que aconteceu? Ele foi embora. Um homem do Senhor soube que ele estava naquele lugar e foi atrás dele. E ele veio falar com aquele homem de Deus e falou: ei, eu queria que você comesse na minha casa. Queria que você fosse e se alimentasse na minha casa. E ele falou assim: não, eu não posso, porque o Senhor, ele me deu uma palavra. Eu não posso comer nem beber. E nem posso retornar pelo caminho que eu fui. E aquele profeta, naquele momento, ele falou assim: mas Deus estava falando, Deus está falando para você ir. Deus não estava falando. Naquele momento, aquele homem mentiu para levar aquele profeta, aquele homem de Deus, para a casa dele. E ele foi sem questionar, sem perguntar a Deus se de fato era para ele ir. Ele tinha recebido uma palavra, mas naquele momento ele desconsiderou e foi se alimentar na casa desse homem de Deus. Para finalizar a história, esse homem, ele morreu. Por quê? Porque ele não obedeceu ao Senhor. Depois que ele voltou, como ele quebrou a palavra que o Senhor tinha mandado ele acabou sendo alimentado por um urso ou um leão, eu não lembro direito. E ele faleceu. Eu lembro que quando eu li essa passagem, eu fiquei indignada. Eu falei assim: Deus, mas como assim? Ele morreu, ele foi castigado por algo que nem é culpa dele. Por que ele morreu? Foi um homem de Deus que foi lá e deu uma palavra que não era de Deus. Mas deixa eu te falar algo. O erro do outro não justifica o seu erro. Aponta aí para a pessoa com o seu dedo ungido e fala: o erro do outro não justifica o seu erro. E eu ainda fiquei: meu Deus do céu, Senhor, como assim? Foi um profeta de Deus. E sabe o que é que Deus me ensinou naquele momento? Que quando eu estou no caminho de obediência, porque aquele homem, ele estava no caminho de obediência. Ele estava fazendo tudo aquilo que Deus mandou ele fazer. Quando eu estou no caminho de obediência, sempre vai surgir alguém ou alguma situação que vai querer me tirar do foco, que vai querer me tirar do caminho de obediência. Sabe, outra coisa que Deus ministrou bastante ao meu coração é que foi muito fácil para aquele homem de Deus obedecer aquilo que o Senhor mandou ele fazer. Mas no momento em que ele deixou de fazer algo, foi difícil para ele. Sabe por quê? Porque muitas vezes o Senhor, ele nos manda fazer algo e nós vamos e obedecemos. Mas quando o Senhor Jesus, ele fala: deixe de fazer isso, é mais difícil, porque vai contra a sua vontade. E muitas vezes a gente começa até a orar repreendendo: não, isso não é de Deus, isso não é para mim. Eu não sei o que é que Deus nesse tempo tem pedido para você deixar de fazer.
Eu sei que para ele foi difícil. Naquele tempo ele não tinha carro, não tinha moto, né? E a palavra de Deus não fala se ele tinha algum jumento. Eu sei que era difícil recusar uma alimentação, recusar uma sombra, água fresca. Mas deixa eu lhe falar, Deus mandou e Deus ordenou ele. E Deus não colocou mais ou vírgulas durante a ordem que ele deu para aquele homem de Deus. E uma das coisas que fala forte ao meu coração, e eu espero que vocês estejam me entendendo nessa tarde, é que a obediência ela me traz honra, mas a desobediência gera morte no nosso meio. A desobediência gera morte. Eu sei que à medida que nós caminharmos, o Senhor ele vai começar a falar ao nosso coração, porque o Senhor fala ao nosso coração. Eu sei que você pode estar lembrando de alguma coisa que o Senhor já lhe mandou fazer e que você obedeceu, e coisas que o Senhor já mandou você deixar de fazer e que você não obedeceu. Eu não sei se é uma amizade que tem lhe influenciado para o caminho errado, ou se é um momento a mais em redes sociais, ou se é falar mal do amigo, mal do irmão, mal da sua liderança. Eu sei que o Senhor ele tem nesse tempo falado ao seu coração situações que é para você deixar de fazer, e você tem se apegado com essas situações. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida e que nós possamos identificar essas situações para que nós não venhamos morrer. Foi claro na palavra de Deus que ele recebeu uma ordem e ele não obedeceu, e por conta disso ele colheu as consequências. Vocês estão me entendendo nessa noite, nesse dia? Eu queria lhe perguntar algo. Se o seu nível de maturidade como filho de Deus fosse medido pelo seu nível de obediência, qual seria o seu nível de maturidade? Eu queria que você pensasse aí no seu lugar. Qual seria o seu nível de maturidade? Qual o seu nível de renúncia? O que você tem deixado para o Senhor nesse tempo? E a gente tem ouvido muito, e eu creio que ainda vem muitas palavras nesse dia, falando que maturidade a gente não mede pelo tempo que nós andamos com o Senhor, mas pelas escolhas que nós fazemos diariamente. E aí eu deixo outra pergunta aqui para você. Qual a escolha que você tem feito nesse dia? Quais são as escolhas que você tem feito? O que você tem escolhido no seu dia a dia? Esses dias eu conversando com a pastora Samara no Tribuscast. Se você ainda não assistiu nenhum episódio, eu já convido. Todos os episódios estão no YouTube. E a gente conversando sobre o que é momentâneo e o que é imediato. Muitas vezes a gente temos escolhido aquilo que é imediato. A gente tem deixado de renunciar a algumas coisas porque o resultado não é imediato. Vocês estão me entendendo? Eu queria que você nesse momento fechasse os seus olhos aí no seu lugar. Se você quiser ficar em pé, você pode ficar em pé. É uma breve palavra, mas o que eu queria deixar no seu coração é: qual o seu nível de obediência? O Senhor ele tem falado nesse tempo aos nossos corações.
E o que você tem feito a respeito daquilo que o Senhor tem ministrado ao seu coração?